it's important for you to have walked that journey through that chart so that you can identify it day by day as that woman did when she was returning to fertility. Foi muito bom que você foi passando dia a dia dentro desse gráfico para você saber o que acontece com a mulher quando ela está retornando para a sua fertilidade. So we thought we'd do something a little bit easier now. Mas agora nós vamos fazer alguma coisa um pouco mais fácil. But you're not allowed to go to sleep. Mas você não pode dormir, tá bom? No. What we have on the screen O que nós temos ali no quadro? is a diagram of the woman's reproductive organs. É o diagrama do aparelho reprodutor da mulher. So over these 2 days we've been thinking about the requirements for fertility. E nesses dias nós ficamos pensando sobre o que é necessário para a fertilidade. Now, simply, there are 6 requirements for couple fertility. Existem 6 pontos importantes para a fertilidade do casal. So let's see if we can work out what these 6 requirements are. Nós vamos trabalhar agora sobre estas 6 coisas necessárias para a fertilidade do casal, 6 pontos importantes. Can someone suggest one requirement? Nós vamos ver agora o primeiro requisito para uma boa fertilidade. Alguém sabe? Can someone suggest? Yes. Gostaria de alguém sugerir um requisito para uma boa fertilidade? Quem sabe? Eu não consigo escutar. A good ovarian. A healthy ovarian. Okay, just turn this on. So we're looking at the ovaries. Vamos olhar aos ovários. So these ovaries are very healthy. Esses ovários estão saudáveis. The ovaries of a menopausal woman might be very healthy. Um ovário de uma mulher na menopausa pode ser que não esteja tão saudável. So just having a healthy ovary isn't enough. Just having a healthy ovary is not enough. Porque até um ovário de uma mulher na menopausa também pode estar bom. Ter um ovário saudável não é o suficiente. We want the ovaries to... Nós precisamos dos ovários para to get an ovulation. To have a good ovulation. Para ter uma boa ovulação. So is an ovulation enough just by itself? Ovulation? Is that enough? Or do we need to say an ovulation with good hormone levels? Uma ovulação já é o necessário ou nós temos que ter também uma ovulação com bons níveis hormonais? Yes. Yes. If we have an ovulation with good hormone levels, se você tem uma ovulação com bons níveis hormonais, we will most likely have a very strong corpus luteum. Nós vamos com certeza ter um corpo lúteo bem formado. And therefore we will have a good length luteal phase. E por isso nós vamos ter um bom período da fase lútea. So the ovulation with good hormone levels is one essential. Então o primeiro requisito para a boa fertilidade do casal é uma boa ovulação com bons níveis hormonais. Is there another one you can think of? Yes, that's one. Essa é a primeira. Another one? A outra Where's it? está chegando, espera um pouquinho. So, what else? Yes, healthy fallopian tubes. Isso mesmo, trompas de falópio sadias. Open, patent fallopian tubes. Isso, trompas de falópio sadias. What do the fallopian tubes do? O que as trompas de falópio fazem? Transport the sperm. Isso, elas transportam o esperma.
So the sperm enters the woman's body, Então o esperma entra no corpo da mulher, goes through all the mucus. ali tem o muco. If the cervix is open, Quando a cérvix está aberta, how does it get through the uterus? e ele passa por todo o útero. How does the sperm get through the... Como é que o esperma chega no útero? It's a little pulse, Com- like a pulse. É como um pulso. Ela pergunta como que entra no útero, como se fosse um pulso. So that the sperm will swim, O esperma vai nadar and then they'll be pushed along the fallopian tubes, which are like seaweed. e ele vai passear pelas trompas de Falópio, como se ela fosse. Fernanda, me ajuda aqui. Seaweed. And so there's all these little hairs inside the fallopian tubes. Cilia. Yes. Porque as trompas são ciliadas e ele vai passear dentro dessas trompas. And so when there's an ovulation, E quando então tem a ovulação, the ovum enters the fallopian tube and the outer third, e nessa parte da terceira parte aqui da trompa de Falópio, and it's like a current. é como se puxasse o óvulo. The cilia push the ovum towards the sperm. So the ovum. Okay. Okay. The ovum is travelling O óvulo está viajando towards the por uterus, toda a trompa de Falópio and they're pushed along by the cilia. e ela é levada pelos cílios. The sperm are coming up through the uterus, E o espermatozoide vai passeando pelo útero, chegando, and they're pushed towards the e ovum. ele é puxado por todos esses cílios também da trompa. So we want beautiful open fallopian tubes E nós waving around. temos essas trompas como se fossem ondas passeando assim. So healthy fallopian tubes, that's 2. Então, esse é o segundo requisito. Boas, saudáveis trompas de Falópio. What else do we need? O que mais nós precisamos? Ai, para quem que eu olho? Endometrium. We need an endometrium that's responding to the hormones, Nós precisamos ter um endométrio que responda aos hormônios, so it grows in the secretory phase. que vai crescendo para a fase secretória. Grows in the proliferative phase. Eles vão crescendo na fase proliferativa. And then in the secretory phase, it changes to be receptive to the new life. E na fase pós-ovulatória, ele se torna secretor para receber a nova vida. So we need the endometrium to be healthy. Então, nós precisamos que esse endométrio também esteja como saudável. What else do we need? O que mais nós precisamos? We need the cervix. Nós precisamos... And what do we want the cervix to do? E o que a cervix tem que fazer? To produce the mucus. Para produzir o muco. We need all the different sorts of mucus. Nós precisamos todos os tipos diferentes de muco. We need the G mucus. Nós precisamos do muco G. We need the L mucus to make sure that any abnormal sperm are filtered out. Nós precisamos do muco L para ter certeza que nenhum espermatozoide ruim vai poder entrar. And to support the channels, the S mucus, when they start to form. E também para dar suporte para o muco S quando começa a ter a liquefeição. And the L mucus, what else does it do? It locks in the sperm into the S crypts. L. E ele também vai trancar ali aqueles espermas como se fosse naquele hotel, vai deixar eles presinhos ali. And we need the S mucus E nós precisamos do muco S to provide the channels for the sperm to swim. para prover, né, os canais para que o esperma possa nadar ali. And the S crypts for the sperm to have this
5-star accommodation. E também para ter esse hotel 5 estrelas ali dentro da cripta. 5-star. E é um hotel 5 estrelas, onde vai ficar o espermatozoide, hein, gente? And finally, we need the P mucus. E depois também nós precisamos do muco P. P mucus is going to unlock the crypts. E vai ser esse muco P que vai abrir as criptas. And it will be a final filter for those best sperm to make sure that only the very best. E ele vai ser como se fosse um filtro para escolher o melhor esperma, espermatozoide. Only the very best are left to make this journey out through the tubes towards the ovaries. Somente o melhor espermatozoide vai ser selecionado para chegar ali até as trompas. So we need a cervix that's responding to the hormones and producing mucus. Então nós precisamos esse requisito das criptas cervicais que produzam muco. Remember we saw yesterday a diagram that Professor Oderblad had done. Lembre-se que nós ontem vimos um trabalho do Dr. Eric Oderblad. And he was Falava do showing us, muco. he was showing us the charts, not the charts, but a graph of the different sorts of mucus for different women. E ele mostrava para a gente um gráfico, né, dos diferentes tipos de muco na mulher. And the woman who's had no pregnancies and no contraception, E mulheres que não tinham gravidez, não usavam contraceptivo. she had a nice lot of S mucus. Ela tinha uma boa quantidade de muco S. Do you remember? Vocês se lembram dos mucos? Yes. Yes. Do you remember what the graph of the woman who had been on the pill? Você se lembra daquele gráfico da mulher que estava tomando contraceptivo? A lot of G mucus. Muito muco G. So it would take quite a long time for her cervix to recover, for those new crypts to produce the S and the L and the P mucus. E vai levar um longo tempo para que essa mulher possa novamente conseguir produzir o muco S, o muco L. So when you're looking at a chart, Então, quando você olha no gráfico, and you know that this woman has been using some hormonal medication or prescription, você sabe então que essa mulher está tomando um contraceptivo hormonal ou algo you não é would natural. probably be not surprised at all if you saw a pattern that didn't look very, very fertile. Você não vai ficar nem surpreso se você vê um gráfico que não mostra tanta fertilidade. Because the G mucus would Porque o be muco G encouraged. está muito encorajado, ele está aumentado. So for fertility, we want a healthy cervix producing all the right sorts of mucus in the right sorts of quantities. Então, para termos uma boa fertilidade, nós precisamos que essas criptas cervicais estejam produzindo todos os tipos diferentes de muco necessário e na quantidade necessária. Okay, Muito bem. what else do we need? O que mais? O que a gente precisa mais? A good sperm. We need healthy sperm. Nós precisamos de um bom espermatozoide, né? De um bom esperma. Now, often couples who come to us looking for help to achieve a pregnancy, Muitos casais que nos procuram, que estão precisando de uma ajuda para conseguir uma gestação, they have already been told that the husband has a low sperm count e eles já tiveram a informação que o marido tem uma baixa quantidade de esperma. or perhaps a high percentage of abnormal sperm. Ou pode ser também uma alta quantidade de esperma anormal. So this is where you're teaching to have intercourse during the BIP, E é por isso que a gente ensina aos casais ter relações sexuais no padrão básico de fertilidade. and then you're going to wait, the couple will wait a few days until the woman says, I feel slippery. Então a gente fala para o casal esperar até quando ela sente aquela sensação de escorregadia. So a rest from intercourse for a few days is going to help the husband's sperm to build up. Porque aí essa espera, né, para ter as relações por alguns dias vai ajudar o marido a se recuperar.
And so intercourse at the optimum fertile time for both of them. Então, ter a relação no momento ótimo de fertilidade dos dois, do casal. Very often result in a beautiful baby. E muitas vezes eles voltam com um nenê tão lindo na mão. So that's 5. Então, são 5 já. Now there's one most Está important faltando one that a we've left out. mais importante de todas. The relationship. The loving relationship. Isso, um relacionamento amoroso. A loving relationship. Um relacionamento amoroso. We'll talk tomorrow a little bit about infertility and helping couples to achieve a pregnancy. E amanhã nós vamos estar conversando como ajudar casais que estão tentando conseguir uma gestação. Tomorrow. Yes. But just briefly, Mas brevemente, sometimes the couple start blaming each other. mas às vezes o casal começa a culpar um ao outro. All my mates' wives are pregnant. Todas as minhas ex-mulheres ficaram grávidas. What's wrong with you? O que está errado aí com você, hein? And she says, E ela diz, what's wrong with you? o que está errado é com você. So they're starting to get. Eles começam a ficar... Então sometimes that can cause some stress. Então isso pode causar estresse. We'll talk more in detail about it tomorrow. Mas nós vamos falar mais sobre isso detalhadamente amanhã. Okay. Tudo bem. So we have 6 requirements. Então nós temos 6 requisitos. A prova, gente, 6 requisitos para uma boa fertilidade do casal. Okay. Okay? Todo mundo entendeu? É isso que ela está perguntando. Sim? Ai, todo mundo? Yes, good. Good. Now these questions may very well be on your exam. These questions might be on your exam. Essa pergunta pode ser que esteja na sua prova. So I hope you paid attention. Então eu espero que vocês tenham prestado atenção. Now, because you've been working so hard, Porque você tem trabalhado tanto aí, se esforçado. what we very often like to do is just to share some of our own stories. Nós gostaríamos de agora partilhar com vocês um pouquinho da nossa própria história. And we don't have time to hear all the stories. E nós não temos tempo assim para ouvir todos os testemunhos, histórias. But I would like to share with you one part of my story. Eu gostaria de partilhar com você agora um pouquinho da minha história, Which started in 1995. que aconteceu em 1995. 5, yes. Isso. John and Lynn Billings asked me if I would go with them to China. O Dr. John e a doutora Lynn me perguntaram se eu poderia ir com eles para a China. Because John had been trying for a long time to Porque Dr. get permission to go to China. Porque Dr. John estava tentando há muito tempo uma permissão para poder ir à China. And many people thought, why do the Billings want to go to China? They do all those awful things. E muitas pessoas falavam assim, mas por que será que Dr. John Billings quer ir para a China, lá onde as pessoas fazem coisas tão feias? And John said, we want to go to China because they're doing all those awful things. E Dr. John respondia, nós queremos ir para a China porque estas coisas assim que vocês estão falando estão acontecendo lá. We are doctors Nós somos médicos and we want to help people. e nós queremos ajudar as pessoas. So for many years he was writing to the Chinese government saying, please let us come and tell you about the Billings method. Então, por muitos anos, ele escrevia cartas falando assim, por favor, deixe-nos ir, porque nós gostaríamos de ajudar os casais. In 1992 they were allowed to give lectures in 4 cities in China. Então, em 1992, eles tiveram a permissão de ir dar palestras em 4 cidades da China.
big cities. grandes cidades. Beijing, Beijing, eu não sei o nome, gente. Beijing, Nanjing, Nanjing, Shanghai, Shanghai, and Kunming, e Kunming. quite separate, Muito, quite distance from each elas other. eram bem distantes uma da outra. And after one of these lectures, E após uma dessas palestras, Lynn was up there with the slide rule, a doutora Linha estava lá usando a régua deslizável, and John was talking about Professor Brown's work and Professor Oderblad's work. e o Dr. John estava ali conversando sobre o trabalho do Dr. John Brown, o trabalho do Dr. Eric Odeblad, This was an easy method, que isto era um método fácil, but it had more scientific validation than any method of birth control. mas que tinha validação científica mais do que qualquer um outro método Pills, IUDs, none of these have had Mais que- scientific validation. que tinha a validação científica mais que pílula, DIU. So this man came to John, Professor Chen Xiaozhen. Então este homem chegou até o professor John. Can you repeat the name? O nome era Chen Xiaozhen. Chen Changqing. Very good. And that's fine, that's fine. It's the name of the Chinese person. Yeah, Yes. Professor Chen. And he said to John, I would like to help you. This method would be good for China. Dr. John said it? No, this Chen. It's not Dr. John Brown. No, 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 Não é o Dr. John. no, no. E aí este homem falou para o Dr. John Billings, eu gostaria de ajudar. I would like to help. Eu gostaria de ajudá-los. Now, he was an andrologist. Andrologist, male fertility. Ah, ele era um urologista, que cuida da fertilidade do homem. So over the next 2 or 3 years, these two friends, E depois por uns 2 ou 3 anos, esses dois amigos, they corresponded, eles começaram a se corresponder. and finally we had permission to go to China and give a training program just like this. E aí nós então tivemos a permissão de ir para a China para dar um treinamento como este que nós estamos dando aqui. And the first program we gave was at a hospital. E o primeiro programa que nós pudemos dar foi num hospital. There were 13 people. 13. E lá tinha 13 pessoas, They were all gynecologists, todos gy- todos ginecologistas, all heads of the department in the hospital. do pessoal dos departamentos do hospital. They were wanting to see what's this method all about. E eles falavam assim, o que é esse método? Sobre o que é esse método aí? And they thought, this is good news. E aí nós dissemos, isso é a boa nova, boa notícia. So for the next few years, we went to China. No, 12 years. Uau, e depois, por 12 anos, nós fomos à China. We went to China 2 or 3 times every year with Lynn and John. Nós íamos à China 2 ou 3 vezes ao ano, doutora Lin, Dr. John. And eventually we had slide rules in Chinese, E eles têm agora a regra deslizável em chinês. Jim Brown's Continuum in Chinese, O livro do doutor James Brown, eles chamam de Jim, viu, gente? Dr. Jim Brown, também em chinês. Part 1 and Part 2. A parte 1 e parte 2 do MOB. Dr. Lin's book, The Billings Method, O livro da doutora Lin, aquele livro maior do método Billing. all translated into Chinese. Todos esses livros traduzidos em chinês. And from the 13 people in that first group, E quando nós começamos com aquelas 13 pessoas do primeiro grupo, we'd have people coming miles and miles, miles and miles. nós tínhamos pessoas que vinham milhas e milhas. And we'd have 100 people in the group. E nós chegamos a ter 100 pessoas num grupo só. And it was just like this. We had no Chinese, no Mandarin, E era como está sendo aqui, nós não falamos nada de chinês, but John Billings said, in God's providence, mas Dr. John Billings falava, na providência de Deus, we had some wonderful women who worked in Caritas in Hong Kong.
Nós tínhamos maravilhosas mulheres worked for Caritas in Hong Kong. Caritas is a Catholic organisation. mulheres maravilhosas que trabalhavam na Igreja Católica em Hong Kong, And they were friends with Father Hattie. que elas eram amigas do padre Hattie, um padre que ajuda muito. And so they came with us every time Então- to translate what we wanted to say. Então, todas as vezes, essas mulheres vinham com eles para poder traduzir para a comunidade. And the chart, E os gráficos, the symbols became our international language. esses símbolos começaram a ficar, então, numa língua internacional. And instead of trying to say good morning, good afternoon in Portuguese, E como a gente está tentando sempre falar aqui bom dia, boa tarde em português, we were saying it in Mandarin. eles iam falar em mandarim. Eles falavam em mandarim. Now, after we'd only been going for 2 years, the Chinese government decided it was time to run a trial. E depois que eles foram lá por 2 anos, o governo chinês resolveu também tentar, né? Fazer uma A trial. A trial, yes. fazer uma pesquisa. To see whether this method really worked. Para perceber se realmente o método funcionava. And we had no idea whether the people that we had taught understood and whether they taught couples properly. E nós não tínhamos a menor ideia, né? Se as pessoas que a gente estava ensinando, elas tinham aprendido e passado isso para os casais. They had 1,000 couples they had in the trial Então, eles tiveram lá numa pesquisa os casais, who had been using the Billings method for more than 1 year to que avoid pregnancy. os casais que estavam já usando o método da ovulação Billings por mais de 1 ano, tentando adiar uma gestação. And there was a 99% success rate in avoiding pregnancy. E eles conseguiram 99% para adiar essa gestação, né? De segurança, o teste. There were 5 pregnancies. Tiveram 5 gestações. And the group who were involved in this trial, E o grupo que estava envolvido nesta pesquisa, some had tertiary education, alguns deles tinham educação, tertiary, secondary, terceira, grau university. superior, grau superior. and some people had some education, some primary education, E algumas pessoas tinham apenas o primário, o ensino fundamental. and some people had no education. E alguns deles não eram alfabetizados. But they learned, Mas eles aprenderam, they listened, eles escutavam, kept the record. marcavam o gráfico. Some people couldn't write, Alguns deles nem podiam escrever, não sabiam escrever. but they learned to use the symbols. Mas eles aprenderam a usar os símbolos. And John Billings always liked to ask the big group of doctors and scientists, E o which Dr. John- group do you think had the pregnancies? E o Dr. John Billings gostava muito de perguntar para um grupo grande, como esse aqui, em qual grupo vocês acham que aconteceram as 5 gestações? And the group usually said, oh, the people without any education. O pessoal normalmente costumava responder assim, no grupo que não tinha um grau cultural, educação. And John Billings said, no, not one. E aí o Dr. John Billings falava, não, nenhum. Every pregnancy was in the group that had the tertiary education. Todas as gestações aconteceram no grupo que tinha ensino superior. Because they thought, oh, this is too easy. Porque esse grupo pensava assim, isso aí é muito fácil, I won't count 3 days. eu vou contar 3 dias, I won't pay attention to the rules. eu não preciso prestar tanta atenção às regras. But the other people listened. Mas as outras pessoas escutavam, They realised the rules mean what they say. eles tinham certeza que essas regras queriam dizer, né, elas significavam o que elas diziam, tinham importância. So for years and years we were going there just with the government, teaching in the universities, the hospitals. For years and years we were going, teaching. Por 4 anos, então, eles iam para ensinar isso em universidades pelo governo, Until em about hospitais. 3 or 4 years ago, E 3 ou 4 anos atrás, a Catholic group
Um grupo de católicos from a very poor part of China de uma parte muito pobre da China came to Hong Kong, where our interpreters were, veio para Hong Kong for a conference, para uma conferência, a family life conference. para uma conferência de vida de família. And our teachers said, "Do you know about the Billings method?" Então aí perguntaram: vocês conhecem o método de ovulação Billings? And they said, "No, E eu falei: não. no." And these couples had 3 or 4 or 5 children. E esses casais tinham 3 ou 4 ou 5 crianças. Very, very, very strong Catholic communities. Umas comunidades muito católicas. The whole village, 5,000 people, 10,000 people, all Catholic. Toda a cidade, 5.000, 10.000 pessoas, toda a cidade católica. All wanting to go to Mass, all wanting to follow the church's teaching. Todos queriam ir à missa, todos queriam seguir os ensinamentos da igreja. So they would have no part of any government plan that caused them to have an abortion. Então eles não queriam participar dos planos do governo que falam do aborto. But they were anxious about how many children they were having. Mas eles estavam assim um pouco preocupados com a quantidade de crianças que eles estavam tendo. So in the last 2 years, we have been going to the Catholic part of China. Então, nesses últimos 2 anos, a gente tem ido a essas partes católicas da China. And there are wonderful priests and nuns and couples teaching the Billings method. Então, tem maravilhosos padres, irmãs e leigos ensinando sobre o método. There are 40 or 50,000 teachers in China. Nossa, tem 40.000, 50.000 instrutores na China. And there are millions of couples who are using the Billings method. Millions. E existem milhões de casais na China usando o método. Bate palma, gente. É lindo. It's beautiful. For John, it was a dream, and we believe he gave his last energies. Ela está emocionada, eu também. Para o Dr. John, isso era um sonho. For Dr. John, it was a dream. Para o Dr. John, isso era um sonho. And he gave his... So you must pray for the program in China. Então, vocês devem rezar muito por esse programa na China. Thank you. Muito obrigada. Can you see a beautiful, fertile pattern of hormones? Vamos ver aqui um bonito gráfico de nível hormonal. Padrão hormonal. Consegue ver? You can see beautiful rise of estrogen. Nós estamos vendo um bonito subida do estrogênio, do estrógeno. And you can see beautiful rise of progesterone. Ainda nós temos vindo também a progesterona subindo. Do you think she's ovulated? Você acha que ela ovulou? Yes? Yes. Sim. Yes? What if the couple had intercourse on day 14? E se o casal tivesse tido uma relação no dia 14? She says dry, 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 dry. Ela está dry, dizendo dry, seca, dry, seca, dry, seca, dry, seca, dry. seca, seca. Do you think she'd get pregnant? Você acha que ela engravidaria? No. No? Sim, yes, yes. Some say yes and some say no. Alguns dizem sim, outros dizem não. The couple have had intercourse on the day of ovulation. Couple have had intercourse. O casal teve relação no dia da ovulação. Why doesn't she get pregnant? Why would she not get pregnant? Por que ela então não engravidaria?
Because it's not a good ambient, It's a good ovulation, looks beautiful hormones, Mas é uma boa ovulação, com bons hormônios. beautiful length luteal phase. Tá uma fase lútea bonita. Boa, desculpe. What's missing? O que está faltando? The mucus. Mucus. Está faltando o muco. Okay. So this is an example Este é um exemplo of what happens do que acontece when the cervix does not respond to the ovarian hormones. quando a cervix não está respondendo aos hormônios. Maybe she's reaching menopause. Pode ser que esta mulher esteja alcançando a menopausa. She's still ovulating, Ela continua ovulando, but the cervix is saying, no, no more. mas a cervix agora não está mais So there's dando no resposta. response. Então não tem resposta. So there's no fertility. Então não há fertilidade. So that's one example. Este é um exemplo. Remember yesterday we said that we were going to be working through the examples in your book, part 2. Vocês lembram que ontem eu falei que nós estaríamos trabalhando com os exemplos que vocês têm aí no livro da parte 2. So when you look at these examples now, you'll realize what they mean. Então agora quando você olha para esses exemplos, você vai pensar que você já sabe o que eles querem dizer. That's green, isn't it? É a página 37, mas vocês vão ver aí que teria que estar pintado em que cor? Verde. Tudo bem? 37. Página 37. On the next page, In page a- 39, E na página 39, there's an example which Miriam's putting on the board. que a Marian está colocando ali no quadro. Now this is one that Dr. John Billings used to love to talk about. Esse aqui é um gráfico que John. o Dr. John Billings gostava muito de usar, de falar. This woman had been infertile for a very long time. Essa mulher estava estando infértil por um longo período de tempo. Just a BIP. Somente o PBI. Vocês já estão entendendo o que é Same, PBI, same. né? Todo Same, mundo? same. But one day she noticed something different. Mas um dia ela viu que tinha alguma coisa diferente. So she telephoned her husband Então ela telefonou para o marido dela and she said, "Quick, come home. e ela falou: venha rápido para casa. I've noticed something important." Eu estou sabendo de alguma coisa importante aqui. And he knew what she was talking about. E ele já sabia do que ela estava falando. So he said to his workmates, "I have a very important thing I have to do. I have to Aí go ele home." chegou para o chefe dele e falou assim: eu tenho uma coisa muito importante para fazer em casa. So he jumped on his bike Então ele subiu na sua bicicleta and they had intercourse. e eles tiveram uma relação sexual. The only day for months and months and months where it would have been possible O for this woman to conceive. único dia, depois de meses, meses e meses, que ela poderia ter a condição de engravidar. And so the next slide would be this beautiful baby. Então, na próxima vez que a gente ia ver, estava lá esse bebê maravilhoso, beautiful. So sometimes there's a very limited time of fertility for the couple. Às vezes, é um pequeno período, um momento de fertilidade para o casal. So we need to alert couples to the fact that there might just be some little day when she feels wet or a bit different. Então, nós precisamos alertar os casais, que alguns casais podem ter somente um momento de fertilidade. And sometimes they get pregnant. Sometimes they get pregnant. E às vezes eles engravidam. What time is it? It's 5:30. I think we might stop. Okay. Okay. Do we want to have questions? Explicar sobre as perguntas que é para ir fazendo, porque ela acabou.
We only have a few more minutes. Nós só temos mais um pouquinho só de tempo, 6 minutos. E ela vai responder uma pergunta que chegou até aqui. One question is, Uma pergunta é: I have some days of spotting eu tenho alguns dias de mancha de sangue before the bleeding starts for menstruation. antes que a menstruação comece. Where do I put the bleeding, the spotting? Onde é que eu devo colocar essas manchas de sangue? When does the new cycle begin? Quando é que o ciclo próximo começa? So the answer to that question is, Então, a resposta para esta pergunta é: the new cycle begins with the flow of bleeding. o novo ciclo começa quando você tem o fluxo mesmo da menstruação. And the new cycle begins, the spotting belongs in the luteal phase. Essas manchas de sangue pertencem à fase lútea. There's another question here with E tem uma outra pergunta aqui. the menstruation beginning with 2 to 3 days of spotting. A minha menstruação começa com 2 ou 3 dias de mancha de sangue. During the bleeding, I feel slippery and see mucus. Durante a minha menstruação, eu me sinto escorregadia e eu vejo muco. Then she has one day of nothing, dryness. E aí ela tem um dia de secura, No sensation, no mucus, não sente nada, e Tem não more tem bleeding. muco, more bleeding. e mais sangramento. And then she has 2 to 3 days of spotting. E depois ela tem mais 2 ou 3 dias de mancha de sangue. It sounds very much like we've got some spotting in the luteal phase. E parece então essas manchas de sangue da fase lútea. Then it's very possible E é possível that when this woman notices that she has some mucus and feels slippery during the bleeding, quando essa mulher vê muco e se sente escorregadia that she durante a during durante a menstruação. So it's here. Ó, está aqui, ela vai mostrar. It's possible ovulation is occurring. E é possível essa ovulação acontecer, sim. If ovulation is occurring early, E se a ovulação está acontecendo cedo, I think it would always be a concern if Sim. there was bleeding early after ovulation. então é sempre bom ter uma preocupação se está acontecendo um sangramento cedo, logo depois da ovulação. But that's a bigger question, and we'll look at that tomorrow. Isto é uma grande pergunta e nós vamos estar falando sobre isto amanhã. Today we have looked at 4 sorts of bleeding, all of which are totally normal. Hoje nós falamos sobre 4 tipos de sangramento e todos eles são normais. Normal. São normais. Normal. We have menstruation, Nós temos a menstruação, withdrawal bleeding, sangramento de retirada, breakthrough bleeding, sangramento de rompimento implantation bleeding. e sangramento de implantação. If we look at a chart and we think, I can't explain this bleeding, Se você olha para um gráfico e diz assim, cannot, eu não posso explicar esse sangramento, eu não consigo, we should be referring the woman to a good doctor who will look after her properly. nós devemos enviar esta mulher para um bom médico para poder ter agora um diagnóstico médico. We'll look at some of those situations tomorrow. E nós vamos ver mais situações como essa amanhã. Want any more? Thank you. Miriam's got some more. Marian está trazendo mais coisa aqui. Here's a question here. Tem uma pergunta aqui. Can ovulation occur Pode a ovulação acontecer twice 2 vezes in the same cycle? no mesmo ciclo? Não. Certo. It's possible É possível that this event may have occurred. There may have been some changes que nesse período tem alguma mudança. without the bleeding. And maybe
No, just some mucus. Aqui só um pouco de muco. And the woman might have thought she was ovulating, E a mulher pode achar que está ovulando, but it is not possible to ovulate twice in the one cycle. mas não é possível ovular 2 vezes num ciclo só. So we need to look at the chart and ask the right questions. Nós precisamos olhar para o gráfico e fazer as perguntas certas. The peak has a definite set of criteria. O ápice, ele tem um critério certo, Definite? Yeah. é definitivo para ter o ápice. That changing, developing Que é pattern, qual? ending in the slippery feeling. Padrão de desenvolvimento progressivo terminando em escorregadia. Followed by the definite change. Então tem que ter uma mudança drástica. Well, thank you, Muito obrigada. and good luck with the examination. E eu estou desejando a vocês uma boa sorte com a prova que vocês vão receber. You have to do very well, or we'll feel we haven't been doing good teaching. Vocês têm que responder isso muito bem para que nós possamos nos sentir como boas professoras. So be good students. Por favor, sejam bons alunos. CançãoNovaPlay.com. Assine já!